Boa pergunta. Isso é uma coisa tão interessante, né? Porque a única coisa certa que existe em qualquer ser vivo é que um dia acaba. Quer dizer, um dia a gente deixa de ser matéria, né? Então, mas isso é muito pouco falado, né? Quando a gente fala de morte, a finitude é a morte, pelo menos física, Isso. as pessoas nem gostam de falar no nome, né? Tem gente que não gosta de passar perto do cemitério, tem gente que não, quando alguém fala, porque quando eu morrer, não, para, bate 3 vezes na madeira, não fala isso. O que é muito Ah, espantoso, porque assim, é a única coisa certa. que sabemos. Que sabemos, né? Não tem como. Agora, é interessante porque isso é uma coisa muito ocidental, porque, por exemplo, no Japão existe todo um preparo para a morte. Existe uma coisa que as pessoas, o velório no Japão é uma coisa muito bonita, uma cerimônia de chá, uma cerimônia com os melhores momentos daquela pessoa, é uma exaltação ao seu legado, à sua história. Aqui no Ocidente, não, a gente tem uma coisa muito fúnebre, né? Principalmente dos povos latinos, né? É uma coisa muito densa, é uma tristeza, é uma coisa Tem que como. viver aquele luto, tem que Não, sofrer. e tem assim, por exemplo, a pessoa morreu, aí a pessoa fala assim, ah, eu queria ver, sei lá, uma pessoa, um amigo querido que morreu, a pessoa, mas imagina, você vai ver, ter medo de morto, quer dizer, o morto morreu e ele passa a ser mal para você, uma pessoa que sempre foi boa, quer dizer, são coisas muito incongruentes, mas eu Cemitério acho, é um lugar pesado. Aqui exatamente, no Brasil, a gente chega no México, as pessoas cultuam, querem. exatamente, é a festa, né? De celebrar os mortos, né? Então, assim, eu acho que pensar na finitude, ela não é para a gente ficar pensando, porque a vida, nosso passaporte de chegada, a gente sabe direitinho quando né? Que foi carimbado lá a nossa data de nascimento. Passaporte para carimbar a saída, a gente nunca sabe. Ninguém vai Ninguém sabe. saber. Não adianta jogar búzios, não adianta mapa, não adianta carta. A verdade é que ninguém sabe. Então, a gente tem um tempo determinado que não está no nosso controle. Se não está no nosso controle, tudo que nós podemos fazer é fazer a vida que nos é dado, tempo, ainda que curto, não deixar ser pequena. A vida não pode ser pequena, a vida não pode ser medíocre. Porque enquanto eu estiver vivendo a minha vida para deixar um legado, para deixar lembranças, para construir uma história que depois que eu me for vai influenciar pessoas ou vai deixar boas lembranças, aí a gente está dando sentido à vida. Então, esse medo da finitude tem muito a ver com o que eu estou fazendo na minha vida hoje. Hoje, o que que eu fiz, né? E O eu que que eu costumo tô dizer que a deixando de gente legado? morre como a gente vive, né? Se eu estou vivendo uma vida boa, eu vou morrer bem. E se a vida continua e tudo indica que sim, de uma outra forma, quanto melhor você viver em termos de valores, em termos de virtudes, de sabedoria, essa caminhada que passa a ser não material espiritual também vai ser beneficiada. Então, assim, eu costumo dizer que se a gente for pensar pela lógica, a vida não tem muita lógica, porque a gente nasce sem dente, sem cabelo, papapá, sem saber nada. A gente não sabe andar, aí a gente vai aprender a andar, a gente bota cabelinho, a gente bota dentinho, troca dentinho, a gente estuda, a gente aprende, e aí um belo dia a gente começa a perder o dente, a gente começa a perder o cabelo, né? Teoricamente você fala, ué, mas pra que isso? Se a vida não tem um sentido lógico, pelo menos que a gente entenda, cabe a gente dar sentido à vida, que é exatamente somando valores, a nossa vida e a vida dos outros. Porque se a gente vive a vida assim, a gente não vê o tempo passar. E a gente não pensa na finitude. Foi feita uma pesquisa, a pessoa mais idosa do mundo hoje tem 119 anos no Japão. E ela comemorou aniversário na última semana. E aí, o segredo que perguntaram para ela, qual era o segredo da longevidade? Ela nunca pensa que vai morrer. Ela sempre, e não pensa em passado. Passou, passou, eu estou feliz aqui e estou feliz agora. Eu vou fazer o meu Que melhor vai agora. acontecer lá na Ela frente ou o que também, passou também. ela também não tem domínio. Então, essa coisa da gente querer controlar o que virá é que traz o sofrimento. Quando a gente vê que eu não tenho esse poder, eu vou fazer o meu melhor todo dia.
como se fosse o último dia. Se a gente viver dessa maneira, quando a morte chegar, a gente chega E você limpo. deixa um legado. Um legado. E legado não é só aquele cara que fez uma grande descoberta, que fez uma vacina. Mas é uma pessoa que teve uma história bonita, uma história de que deixou docilidade. boas lembranças. Eu sempre digo que a gente tem que estar vivendo hoje, aqui e agora, construindo grandes lembranças, grandes memórias para a gente no futuro ou para quando a gente não estiver mais aqui, ser lembrado com muito afeto.